Fala pessoal, Vânia Mapos por aqui, sejam bem-vindos. Eu vou usar essa imagem de referência para a gente pintar e eu vou comentar o que eu vou fazer aqui. Aí quem sabe você não se anima para pintar aí de casa. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com essas duas cores como ponto de partida. Vou trabalhar com azul no vermelho e com vermelho no azul, com a ajudinha do branco. Eu vou pintar de uma vez só, então não vai ter camadas, sabe? Aquela passagem que a gente faz, começa, espera secar, depois volta, não vai ter isso. Maravilha? Então eu vou pegar um pincelzinho qualquer pra gente colocar a informação do tema na tela. A ideia não é copiar, é passar as informações. Então, eu vou pegar uma corzinha qualquer e vou diluir. Não precisa fazer desse jeito, pode fazer no lápis, tá bom? Ó, aqui a linha de baixo. Aqui tem um caminho. Mais ou menos assim. E a árvore eu posso pôr por aqui. Umas copinhas pra cá. Vou pôr um pouquinho mais aqui, só um pouquinho mais. E tem umas outras copinhas aqui. Eu registrei as informações que eu tô vendo na imagem, sem preocupação, na tela. Então, já sei que aqui tem uma árvore, aqui tem um caminho. O céu, eu vou me guiar pela informação de cor que eu tenho nele. Então, a gente vai começar a misturar as cores. Eu vou pegar um pouco do azul, um pouco do vermelho e vou sujar o meu azul. Um pouquinho mais, vai devagar para você ver o que está acontecendo na tinta. E agora eu venho com o branco. Você controla a tonalidade que você quer seu azul. Não precisa ficar preocupado com os tons certos, tá bom? Deixa o seu gosto também guiar a sua pintura. De repente você gosta de uma cor mais viva, ou então de uma cor mais voltada pro realismo, isso não importa. A mistura de cores segue uma lógica pra gente como ponto de partida, tá bom? Olha só. O que eu fiz? Azul com vermelho. Então, eu vou fazer um pouquinho mais aqui, olha só. Vou pôr mais uma sujeirinha de vermelho. E vou vendo o que tá acontecendo. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vai vendo. E vou deixar aqui. Se eu quiser modificar a cor, eu modifico. Vou deixar por enquanto aqui. Eu vou até colocar um pouquinho, ó, fazer a mesma coisa, só que agora com carmim e com um pouco do vermelho. Um pouquinho mais desse vermelho. O carmim, ele me leva pro roxo, né? Então, não quero a cor roxa. Só pra gente ter uma tonalidade mais escura. Não precisa ser as cores definitivas da gente. A gente ainda pode usar essas misturas e trabalhar com outros tons. E eu já emporcalhei a minha mão.
de tinta. Olha, gente, olha, vê se pode. Tá, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o vermelho e vou trazer o azul. Olha o marrom que ele ficou. Se você quiser um pouquinho mais escuro, coloca um pouquinho mais de azul. Experimenta, tá bom? Ó. Pronto, ficou um cor de terra. Agora eu vou fazer um verde bem escuro. Vou pegar o verde com um pouquinho de carmim. Um pouquinho mais de carmim. Olha a cor que tá no vidro. Roxo, né? Pôr um pouquinho desse vermelho. Olha só, ficou bem escuro. Gente, assiste esse vídeo porque eu não sei se eu vou deixar ele no ar, tá bom? Depende do desempenho dele. Agora eu vou fazer um verde. Bom, eu vou usar o verde, que é o verde esmeralda. Olha, gente, verde esmeralda, azul cerúleo, carmim, vermelho francês, amarelo cádmio e branco, tá bom? Olha só. Se eu colocar este amarelo, olha como ele vai ficar uma cor berrante. Tá vendo? E aí, quem já estudou um pouco de pintura, sabe que o complementar do verde é o vermelho. Uma coisa que é interessante quem estuda saber é que assim, vermelho e vermelho, eles só são tons diferentes, mas está na casa do vermelho, matiz vermelha, matiz azul, matiz verde e amarela. Então, se o complementar é o vermelho, tanto faz se eu pegar o vermelho ou se eu pegar o azul. Os resultados serão diferentes, mas eu posso pegar qualquer um deles. Aí, você precisa fazer com intenção. E como é que a gente faz com intenção? Quando a gente estuda a relação das cores. Ó. Ele já não tá mais aquela cor vibrante. E não tem problema nenhum você pegar uma cor que você tá na sua paleta e ver o que acontece quando vai misturar, ó. É assim que a gente aprende também, viu? Desde que você saiba o que você tá fazendo. Senão não aprende, fica decorando. Olha só, é um verde. Certo? Posso usar aqui de ponto de partida. A minha vegetação, ela é um verde mais claro, né? Eu tenho uma sombra atrás da árvore. Então, o que a gente vai fazer? Eu fiquei lotada de cor aqui, eu já vou começar a dar forma pro meu tema. Só vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa cor que eu preparei e vou pegar o amarelo também. Aqui. E trazer ela pro meu amarelo. Olha que cor legal que a gente tem. Né? E aí, se eu começar a falar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, vai dar um nó. Porque a gente não começou do ponto de partida, da raiz.
Então, se eu falar para vocês, olha, coloca um pouquinho dessa cor aqui, isso não é jeito de ensinar. Isso é um jeito de mecanizar quem está fazendo a pintura. Para vocês entenderem, para vocês aprenderem de verdade, vocês precisam saber, ou você, né? Parece que eu tô falando com um mundaréu de gente, mas na verdade é isso que acontece, né? Olha, você precisa entender o que você tá fazendo, tá bom? Agora, não dá, porque mesmo que eu fale, venha aqui com a receita, se a gente não acompanha uma linha de raciocínio, a gente não vai adiantar nada. A verdade é essa. Meu curso, ele tem essa abordagem de entender e não de vocês seguirem o que eu tô fazendo. Então, vou pegar um pincel mais largo. Ó, a câmera tá andando, eu vou precisar ajustar aqui, tá bom? Gente, a câmera andou, mas eu narrei. Então, vocês sabendo as cores que tem aqui e sabendo o que eu fiz, dá pra seguir. Eu só vou saber se cortou mesmo na edição. Eu vou fazer um pouquinho mais essa cor aqui. Lembra o Terra de Siena Queimada, né? Coloquei um pouco de medium para hidratar o meu pincel. E agora eu vou ver que cor que ficou. Olha só. Posso trazer um pouquinho do branco. E agora eu vou subindo com uma cor mais clara. Sem preocupação com pincelada. É legal o céu deixar manchado. Olha como é que fica. Vou colocar um pouquinho mais de medium. Suficiente. Ó, tá vendo? Aqui tá muito diluído. A gente vai deixar ele um pouquinho mais consistente. Eu posso pegar uma sujeirinha daqui e vir pra cá também. Pronto, esse é o fundo do meu céu, que eu posso integrar. Um pouquinho mais de... Vou voltar a escurecer. Agora eu vou fazer aqui, sem limpar o pincel mesmo, coloca a parte mais escura.
Aqui no fundo tem uma vegetação meia escura também, então eu posso pegar essas duas misturas que eu fiz, ó. Vamos ver como é que vai ficar lá atrás, ó. Eu acho que dá pra ir. Agora eu vou tirar o excesso da cor aqui, do meu pincel. Eu molho no solvente e tiro o excesso. Agora eu vou colocar o tronco da minha árvore. Eu vou pegar esta cor e vou brincar aqui com essas que eu tenho, para não ter uma cor definida. Ó. Marquei, sem preocupação, né? Agora eu vou colocar um fundo mais escuro, como se fosse a sombra da própria árvore. Brincar um pouquinho com essa cor. Venho com verde. Tudo cor escura. Se não ficar desse tom que tá o meu, vai em frente. Isso não importa. Agora, em cima da cor escura, eu posso começar a colocar uma cor mais clara, um verde mais visível. Ó. Posso pôr um pouquinho dessa cor também. Aí o verde começa a clarear, tá vendo? Vou colocar, misturar essas duas. Tá vendo que a gente começa com um atalho de cor e depois a gente vai temperando? Para não ficar aquelas copinhas certinhas, gente. Pronto, agora eu vou fazer a vegetação. Aqui tem uma sombra do lado de trás da árvore e aqui já é mais clarinho. Então eu vou pegar essa cor e trazer para o meu verde. E aí eu já fico com uma tonalidade diferente, ó. E assim, não tô nem preocupada com pincelada, né? Que às vezes a gente tá começando a pintar
E a gente fica preocupada com pincelada. Ó, um pouquinho de amarelo pra cá. Um pouquinho do verde. Só para modificar o tom de verde que eu tenho aqui, ó. Posso até pegar um pouquinho desse azul. Para colocar lá na minha sombra, lá atrás. Ó. Isso aqui é tudo fundo de pintura. Eu não tô trocando de pincel e nem lavando direitinho. Por quê? Porque as cores elas estão mais ou menos no mesmo tom, eu não tô precisando clarear muito ao ponto de me preocupar com pincel sujo, né? Então vamos lá, pegar um pouquinho mais de amarelo, brincar aqui, ó, e trazer pra cá. Ó, tá vendo que não espalha? Então vou colocar um pouquinho de medium, pra não colocar muita tinta. Se eu coloco muita tinta, a gente depois não consegue trabalhar mais aqui em cima. Vai ter que esperar secar. Aqui atrás bate um pouquinho de luz, então eu vou colocar um pouquinho de luz. O segredo não é pegar uma tela com muita informação. O segredo é pegar com pouca informação. Olha só. Essa mesma cor aqui, eu posso colocar na terra. Ó, misturo com essas duas. Aqui já ficou muito vivo, então eu venho pra cá. Vivo que eu falo é uma cor muito forte. Quando a gente tá longe do lugar, a gente não consegue enxergar nada com muita força, nem com muita nitidez e nem com muita presença de cor. Ó. Solta essa mão. Não fica preocupado com pincelada. E não fica olhando, pondo foco por foco nos lugares. Tem que olhar como um todo. Senão a gente sempre vai achar que não tá boa a pintura. Ó, amarelo. Um pouquinho de branco. Começa a perceber a pressão que você coloca na mão.
Então, o que eu fiz aqui foi colocar fundo para minha pintura. E eu vou lavar a mão, tá bom? Agora eu vou pegar este pincel, ele é um pouquinho mais delicado, para colocar uns tronquinhos aqui, ó. Vou pegar essa mesma cor, vou pegar este amarelinho, tá um amarelinho aqui, certo? Vou pegar a cor do céu e jogar aqui só para mudar o tom. E aí eu posso colocar aqui. Fazendo um caminho perdido lá pro fundo. E agora eu vou pegar essas cores aqui todas mesmo e vou brincar aqui no céu. E olha a cara como vai mudando. Agora, com o amarelo e um pouquinho do verde, eu tenho uma tonalidade diferente do meu amarelo e eu posso colocar mais claridade na parte de cima da árvore.
Agora um pouquinho mais. Ó, comecei a fazer a mistura de todas as cores que eu tenho aqui, ó. Na paleta. Ó, vou pegar um pincel menor. Lá pra trás. Brinca com tons diferentes de verdes aqui. A parte final da pintura é onde toma mais tempo.
E aqui eu posso brincar com uns tons diferentes. Se você ir pelo caminho de fazer o que eu faço, ou qualquer outro artista, sem entender o que está fazendo, então você vai acabar ficando dependente de professor. Fazer umas manchinhas. Agora eu vou carregar uma nuvem. Olha. Colocar um pouquinho mais de tinta aqui, ó. Vou colocar uns galinhos. A tinta tá toda molhada, parece muito claro, mas quando eu pôr por cima, elas vão conversar. Ó. Pegar a cor do céu aqui, fazer uns sugerir que está atravessando.
A pintura não vai ficar legal se passar receita. Faz isso com aquilo. É por isso que demora mais para aprender. Então, chega uma hora que não dá para eu narrar o que eu estou fazendo aqui. Ficou muito claro? Eu volto. Ó. Vou colocar até um pouquinho desse. A graminha, ela não é de uma cor só, né? Pode bagunçar. Mudar o tom do meu amarelo, aqui do meu verde. Colocar um pouquinho dessa sujeirinha aqui, olha, na árvore. Não deixa o tronco tão liso, né?
um pouquinho de amarelo indiano. Um pouquinho mais de amarelo desse.